Já podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Deus está aqui, meus amados, e nós vamos dizer diferente de Jacó, né? Jacó disse, né, que eu não sabia, né? Mas nós sabemos que Deus está aqui, porque nós sentimos a sua presença. A sua presença é real em nossas vidas, em nossos corações. Meus amados irmãos, nós iremos ler um texto da palavra de Deus que se encontra na carta aos Efésios. Quero convidá-los a todos para que abra a sua Bíblia. Você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, aproveita que você está acompanhando, compartilhe essa transmissão com outras pessoas, para que também eles possam ouvirem a palavra de Deus. E o ensino que nós vamos estar tratando, ele é fundamental para a nossa caminhada neste mundo. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Eu quero convidar a todos que estão aqui, que fiquemos todos de pé. Eu quero ouvir a voz hoje dos jovens e dos adolescentes lá ao fundo. Geralmente eu só ouço a voz dos irmãos que estão aqui próximo, mas em uma só voz vamos fazer a leitura, vocês que estão aí numa voz um pouco mais, tonalidade mais alta, para que eu também ouça a voz de vocês que estão aqui dentro da nave do templo. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 6, versículo de número 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Todos o 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Meus irmãos, podeis assentar, a classe do jovem, dos adolescentes podem irem para as suas salas, que nós estaremos aqui, juntamente com os demais irmãos, estudando esse texto. Meus amados, nós estamos chegando ao final desse segundo trimestre. Estamos estudando a carta aos Efésios. A igreja eleita, que foi comprada com sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, durante esses 12 domingos, porque a primeira lição ela foi transmitida apenas numa live, nós não tivemos a aula da IBD, nós retornamos a partir da segunda. Então, essa é a 13ª. Então, essas 13 lições foram lições tiradas
dessa carta que Paulo escreve para a igreja que estava em Éfeso. Então nós aprendemos que, quando Paulo escreve essa carta, os 3 primeiros capítulos são teológicos. Primeiro, Paulo trata da doutrina, do conhecimento a respeito de Deus. E os 3 capítulos seguintes, Paulo trata da vida prática. Então, precisamos conhecer a Deus e a sua palavra. E precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos. Então, quando a pessoa não conhece, a prática ela pode errar, porque não tem conhecimento. Mas quando a pessoa conhece a respeito de Deus, de como andar, como proceder, o erro ele será evitado na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática. Por isso que a Bíblia nos recomenda, né? Jesus fala sobre isso, numa advertência: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado o privilégio de aprendermos a sua palavra. E Deus tem nos dado, meus irmãos, a oportunidade de sermos testemunha viva, que nós somos discípulos de Jesus, andando na sua palavra, andando segundo as instruções que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas Paulo agora, ele vai usar a expressão no demais. Paulo vai concluir a sua carta. Ele está dizendo, finalmente, essa palavra no original, no demais, essa palavra no grego escreve leipon, mas lê lepan. Paulo está dizendo, daqui para frente. Então, daquilo que vocês aprenderam, que vocês foram instruídos a praticar, daqui para frente, vocês fiquem sabendo que nós estamos em uma batalha espiritual. Então há uma batalha, meus irmãos. O crente, mesmo que ele não queira, ele está no campo de batalha. Assim como há o mundo físico, há o mundo material, existe um mundo espiritual, que é real. Um mundo que é habitado por anjos e demônios. Existe uma realidade. E Paulo agora ele abre os olhos da igreja para essa realidade, que nós estamos em uma luta. Nós estamos num campo de batalha. E nós sabemos que há 2 lutas. A primeira luta, quando o cristão ele aceita Cristo, ele já entra em uma batalha contra o seu próprio eu, o seu próprio ego, contra a sua carne. Nós temos uma batalha interna. Paulo fala sobre essa batalha interna dizendo que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, eu tenho dificuldade. Mas o mal que eu não quero, este me atormenta. Então há uma briga interior entre o nosso ego, o nosso eu, que são a concupiscência da carne, as vontades da nossa natureza, e o nosso espírito que quer servir a Deus. Há uma batalha do espírito contra a carne. E quem vai vencer? O espírito ou a carne? Depende de quem você alimenta. Se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, certamente o seu espírito será fortalecido e as obras da carne, elas não terão lugar para manifestar na sua vida, porque vai ser sufocada pela presença do Espírito e da palavra de Deus no seu homem interior. Mas essa batalha que Paulo está dizendo é uma batalha externa, que vai além do mundo, porque nós temos uma batalha contra o mundo. Quando se fala em mundo, meus irmãos, não é o mundo das pessoas, mas é o mundo sistêmico. O mundo sistêmico se opõe a Deus. A história, a filosofia, os costumes mundanos são contrários aos costumes de Deus. Nós temos essa batalha. Mas é uma batalha que vai muito mais além do mundo físico. Há uma batalha espiritual. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele. E Paulo vai deixar muito claro a respeito disso. Ele vai dizer, meus irmãos, a partir de agora, Paulo está ensinando. Ele deu a doutrina do ensino, ele ainda está dizendo, a partir de agora,
vocês fiquem sabendo que nós temos uma batalha. E aonde é essa batalha? Essa batalha, ela é espiritual. Ela é em qualquer momento. Não existe uma localidade. Aonde nós estamos num conflito do bem contra o mal. Em fazermos a vontade de Deus ou caímos diante das astúcias ciladas do diabo. Uma batalha que já se inicia há séculos passados. E a igreja precisa estar preparada para vencer. Porque essa batalha não vence com armas humanas. Não vence com armas carnais. Não vence com a intelectualidade do homem. E Paulo vai dizer no versículo de número 10, sobre essa batalha. A partir de agora, meus irmãos, no demais, irmãos meus, Paulo está dizendo, a partir de agora vocês fiquem sabendo, vocês precisam serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A única maneira de vencermos essa batalha é estarmos fortalecidos em Cristo. Não há outra alternativa, não há outro meio para alcançarmos a vitória, a não sermos estarmos fortalecidos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Precisamos nos fortalecer nele, para alcançarmos vitória, porque nós não temos força. Jesus vai dizer lá em João, sem mim, nada podeis fazer. Nós nada podemos sem Cristo. E nessa batalha, Cristo, ele vai nos revelar algumas coisas. Vamos olhar em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Lucas 10, 19. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, mas gostaria que alguém que está aqui, alguns dos irmãos, lesse também esse texto. Aí é a maneira de você ir afiando a sua espada. Lucas 10, versículo 19. Vamos lá? Montiago. Jesus está dizendo, eis que eu vos dou poder. Então, se nós estamos fortalecidos nele, nós vamos receber o poder que há nele. Porque Jesus disse em João, eu sou a videira verdadeira, e a vara que está ligada em mim vai receber vida. Então, a vida que há em Cristo é manifestada em nós. Então, esse poder, ele transfere a nós poder para vencer as hostes espirituais da maldade, poder para resistir todo o poder do mal. Então, Jesus está dizendo que esse poder, ele é manifestado na vida daqueles que são seus, daqueles que são seguidores seus. Nós vamos ver essa manifestação do fortalecimento de Deus e do poder de Deus na vida de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e o versículo de número 12. Está escrito dessa maneira, e Deus, olha só, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha a manifestação. Paulo estava fortalecido em Cristo. E esse fortalecimento foi manifestado o poder de Deus na sua vida. E Paulo, em Éfeso, nesta carta que nós estávamos lendo, nessa igreja, Deus vai operar coisas extraordinárias e maravilhosas através do ministério de Paulo. Da mesma forma, Deus quer te usar. Deus quer que você seja fortalecido nele, para que o seu poder se manifeste na sua vida. E Deus, através das suas mãos, venha executar
coisas extraordinárias e coisas maravilhosas através da nossa vida. E o poder era tão extraordinário, que a Bíblia fala que Paulo, ele era limitado, ele não podia estar em todos os cantos ali de Éfeso, mas havia uma batalha espiritual muito grande. Mas alguns criam na manifestação do poder de Deus, que pegava os seus aventais e levava até um determinado local, aonde havia alguém possesso de um espírito maligno. E quando chegava naquela localidade, nós vamos ver que o espírito maligno saía daquelas pessoas através do poder de Deus que era manifestado naquele lugar. Assim estamos nós. Há uma batalha espiritual sendo guerreada. E se nós fortalecemos no Senhor, o poder de Deus vai ser manifestado em nossas vidas. Como é que nós fortalecemos, meus irmãos? Estamos fortalecidos neles. Vamos lá, Romanos 12, versículo de número 2. Estou indo um pouco rápido, porque se eu for devagarinho, nós vamos sair daqui lá para as 3 horas da tarde. E como é filmado aqui, a gente tem que continuar. Romanos 12, 2. Alguém lê para nós? Irmão Tiago. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, meus irmãos, para sermos fortalecidos em Cristo, nós precisamos fortalecer o quê? O nosso entendimento, a nossa mente. Quando fala entendimento, está falando da mente, está falando do pensamento, está falando do nosso coração. Nós temos que estar fortalecido nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Jesus precisa, meus irmãos, a sua palavra, ela está em nossa mente, ela está em nosso coração, ela fazer parte do nosso ser, para que nós possamos ser fortalecidos nele. É como diz o salmista: Senhor, eu escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Escondeu na onde? Escondeu nele. A palavra estava conservada na sua vida. Como é que nós somos fortalecidos nele? Levítico 19, 2, depois 1 Pedro 1, 16, vai dizer, meus irmãos, Deus é um Deus santo, e para sermos fortalecidos nele, nós precisamos ter uma vida de santidade. O que é santidade? É uma vida apartada, uma vida separada do pecado. No Antigo Testamento, Deus já orientou o seu povo dizendo, o povo hebreu, sede santo, sede separado do pecado, porque eu sou um Deus santo, um Deus que estou apartado. Mas isso é lá no Antigo, não, no Novo Testamento. Primeira carta Petrina, capítulo 1, versículo 16, Pedro vai usar a expressão de Levítico, que vai dizer essa mesma expressão para a igreja do Senhor. Sede santo, porque Deus é santo. Deus é separado do pecado. E nós precisamos, meus irmãos, lutar para que o pecado não venha ter influência na nossa vida. Para que Deus possa nos fortalecer em todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo precisa serem fortalecidos no Senhor para que possa vencer essa batalha. E ele continua ainda dizendo, Efésios 5, 18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, dar lugar, dar liberdade ao Espírito Santo para que ele opere em nossas vidas, para que nós possamos vencer as forças do mal. Fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, ele é poderoso para vencer as hostes espirituais da maldade. Deus peleja pelo seu povo. Algumas batalhas Deus opera em nós, mas outras Deus envia os seus anjos. Nós vemos num caso ali, os assírios foram afrontar o povo hebreu.
Senaqueribe manda 185 mil homens a mais, mas o número que foi morto na batalha foi 185 mil homens. Foram mortos na manifestação de um só anjo para defender o seu povo. Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que nós pensamos, se nós estivermos debaixo da sua força, debaixo da sua graça, do seu poder. De agora em diante, meus irmãos, versículo 10, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo está dizendo para a igreja que é a igreja, que o povo de Deus só vai ser vitorioso se alcançar a força que está em Deus e no seu poder. E ele ainda continua dizendo agora, para vencer essa batalha, nós precisamos revestir da armadura de Deus. Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta. E Paulo era guardado pela guarda pretoriana. E Paulo conhecia os exércitos romanos. Roma dominava o império. Então o cidadão romano, o soldado romano, era algo que em todo o império todo mundo sabia o que era um soldado romano. É o que nós vamos dizer, né? O exército brasileiro, a gente sabe, eles usam verde oliva. A gente sabe o armamento do soldado. Polícia militar, nós sabemos, nós temos conhecimento, porque nós vivemos. E Paulo vai usar uma alegoria, uma metáfora, um sentido figurado, para demonstrar qual é a armadura que o cristão tem que usar diante dessa batalha. Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, para estar no campo de batalha, nós temos que usar a armadura completa. Não é que nem um filme de Hollywood, né? Que um guerreiro lá sem armadura consegue, não. A batalha espiritual ela é diferente de batalha humana. O cristão precisa estar revestido com armas de defesa e armas de ataque para vencer essa batalha. E nós sabemos que o soldado, para ir para a guerra, ele precisa de treinamento, está treinado para vestir a armadura, porque senão ele não vence. E aqui é uma armadura espiritual. Nós vamos ver lá o exemplo. Saul está no campo de batalha, só que a batalha que vai ser travada, embora essa batalha tenha a parte física, mas essa batalha, primeiramente, ela é batalhada no espiritual. Porque quando Davi vai entrar na batalha contra o forte Golias, o grande Golias, nós vamos ver que Saul tenta colocar a armadura em Davi. E Davi não consegue usar aquela armadura. Ele não era treinado e também a armadura não era do seu tamanho, que Saul era um homem grande e Davi era um homem de estatura mediana. Mas Davi, quando ele entra no campo de batalha, nós vamos ver que ele vai usar uma armadura espiritual. Porque ele vai usar a expressão para Golias. Você vem com espada, você vem com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que quem vai guerrear para ele é o general que está em cima. E quando ele usa aquela funda, podemos dizer, uma arma de baixo poder, ofensivo, mas foi atirada, meus irmãos, ali, pela direção guiada por um anjo que crava na testa de Golias. Pelo poder, ele estava ali cheio do Espírito Santo. E quando ele atira aquela pedra, a pedra alcança ali o crânio de Golias, e Golias cai.
E ele vai pegar a espada, que é a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus, e ele vai cortar o pescoço de Golias. A batalha acontece primeiramente no campo espiritual. Davi entende essa verdade. E aqui nós precisamos entender, precisamos revestir dessa armadura, de toda a armadura, para que possamos vencer. Como diz, não são armas humanas, são armas espirituais, que nós precisamos utilizar na nossa vida. Ele está dizendo, revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firmes. Firme do quê? Firme é quem treina. E qual é o lugar de treinamento? É o lugar da oração, é o local de estarmos na casa de Deus, que é o seu quartel-general, o regimento aqui, para que possamos ser alimentados, sermos treinados na palavra, para que possamos vencer. Jesus vai derrotar o inimigo, o diabo, usando o quê? A palavra, usando a espada, que é a palavra de Deus. Nós vamos chegar mais para frente nessa arma. E ele vence. Então tem gente que coloca as armas, mas não consegue aguentar a armadura, por quê? Porque não treina. É preciso treinamento para usar a armadura de Deus, ter experiência com ele, para que possa estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. O inimigo, ele é traiçoeiro. Paulo está dizendo que ele é astuto, ele é ardiloso, ele é enganador, ele vem disfarçado. Aparentemente ele não vai mostrar as suas armas, ele vem de uma maneira inofensiva, mas Jesus falou qual é a intenção do diabo. A intenção dele é te matar, é te destruir, é te prejudicar. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, fortalecido nele, na força do teu poder, o inimigo não lhe toca, ele não lhe derruba, ele não lhe derrota, porque maior é o que está sendo manifestado na sua vida do que o inimigo. Deus, ele é todo poderoso, o inimigo não tem poder, mas nós precisamos, porque nós somos frágeis, somos limitados, precisamos revestir do poder que há em Deus, para derrotar o inimigo. As astutas ciladas do diabo. Então o diabo, ele é sujo. E ele não dá trégua. A lição fala de oração e vigilância, nós vamos deixar lá para o final, no texto aqui. Mas nós vemos que a Bíblia fala, embora dá para fazer uma exegese muito grande daquela parábola que Jesus fala, do homem que saiu para semear no campo, e o inimigo veio e semeou o joio. O inimigo veio semear o joio que hora? Ele veio à noite. A noite está dizendo a hora que você não está vigiando. A hora que você não está atento. A hora em que você para. Então o inimigo, ele é traiçoeiro. A palavra de Deus fala que ele anda em derredor, procurando uma brecha, um momento para te atacar. E nessa batalha nós não podemos ser, meus irmãos, negligente. Precisamos ser vigilante. Ele fala, seja firme. Não deixe que a dúvida, que o medo, que o cansaço venha levar você a deixar de vigiar, mas vigilância em todo o tempo. A palavra de Deus fala, orai e vigiai. Em todo o tempo nós temos que estar em alerta, porque em todo o tempo o inimigo quer nos atacar. Quer nos atacar. Em todo o tempo.
Eu lembro quando meus meninos eram menores um pouco, e um deles, algumas vezes à noite, ele ia lá e batia no meu quarto, batia na porta. E disse que estava com medo, não conseguia dormir. E alguns dias de oração, pedindo a Deus para que libertasse daquela perturbação, daquele pavor, daquele medo que estava vindo sobre aquela criança. Aí um determinado dia, eu estava em casa de dia. Na época tinha o corredor, a porta do meu quarto ficava aqui, tinha uma sala do lado e o quarto dos meninos lá dentro. E quando eu estava, meus irmãos, eu vi uma figura de um ser dentro daquele quarto. Falei, Jesus amado, misericórdia. E agora, meu Deus? Falei, vamos ter que passar para cima. Aí eu saí marchando que nem um soldado dentro de casa. Em direção do quarto, eu te repreendo em nome de Jesus. Vai embora daqui em nome de Jesus, Senhor. Guarda a minha casa, guarda os meus filhos, cobre eles com teu sangue. Coloca, meu Pai, a tua presença aqui dentro e repreende todo mal. A partir daquele dia, meus irmãos, aquela perturbação, ela nunca mais se manifestou dentro da minha casa, dentro do meu lar, porque o inimigo foi mandado embora, foi colocado para fora, mas ele estava lá. Como ele entrou? A gente estuda, não vou detalhar aqui os detalhes. Há várias vertentes. Mas nós não podemos perder a vigilância. O inimigo havia entrado. Algumas vezes o inimigo, ele abre as brechas e ele entra dentro da nossa casa, como aconteceu lá em Jerusalém. No livro de Neemias nós vamos ver isso. Tentou de todo jeito impedir os inimigos a trabalharem na obra, mas chegou em determinado momento que um dos parentes de Tobias de Sambalate veio a morar dentro do templo, estava morando dentro do templo. O sumo sacerdote, o que era responsável pela guarda, pela administração da casa, havia permitido que o inimigo havia infiltrado dentro do templo. E nós, como sacerdote do lar, da nossa casa, nós temos que estar vigilante. Lá nos tempos de inimigo, o inimigo encontrou uma brecha. Então nós temos que reparar as brechas do muro, para que o inimigo não entre em casa. Não entre em casa. Glória a Jesus. Continuando, meus irmãos, o diabo, ele é sujo. Ele não se cansa. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus é até bom que estou conseguindo ler sem óculos aqui. Eu geralmente tenho dificuldade, mas hoje a visão aqui, ela está boa, né? Está boa. Meus irmãos, a nossa luta, Paulo está dizendo, não é contra o sangue e a carne. O que Paulo está dizendo? A nossa luta não é contra pessoas. Carne está falando do corpo físico. Sangue é uma representação da vida. A nossa luta não é contra pessoas. Embora o inimigo use pessoas para prejudicar a obra de Deus e até mesmo nos prejudicar, mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo e as suas hostes espirituais. Então, quando Paulo está dizendo a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, porque algumas pessoas, algumas delas vão se opor ao Evangelho, é porque elas cresceram em um ambiente em que elas foram instruídas, foram discipuladas a vida toda, a detestarem os cristãos, a se oporem contra as coisas de Deus. Então Deus
do começo elas foram treinadas. Então elas têm um preconceito, elas têm uma barreira contra o Evangelho. Elas não foram culpadas. Então, o sistema que foi criado levou elas a agirem dessa maneira. Mas, por outro lado, tem alguns que são usados pelo próprio diabo ou pelos seus demônios para se oporem à obra de Deus. São usados pelo próprio inimigo para se opor contra a obra. Mas mesmo assim, nós não podemos ferir essas pessoas, podemos dizer carnamente, nem atacar contra a sua vida, mas nós temos que orar e temos que batalhar contra aquilo que está operando através delas, não contra elas. Porque o Filho do Homem vem salvar aquele que está perdido. Então Deus quer salvar a todos. Então essas pessoas, aparentemente, são inimigos da obra, mas nós temos que lutar contra aqueles que estão por trás, que são hostes, castas de demônios. Paulo, quando ele chega até na ilha de Creta, e Paulo está pregando para o procônsul Paulo Sérgio, nós vamos ver que Elimas, o encantador, tomado pelo diabo, ele tenta se opor contra a vida de Paulo. Mas Paulo ali, meus irmãos, orando, aquele homem fica cego. E o procônsul ali, Paulo Sérgio, ele vê realmente que uma influência maligna estava levando ele para o mau caminho, e ele acaba aceitando o Evangelho de Cristo. Era uma oposição ali contra o Evangelho. Mas aonde chega um homem e uma mulher de Deus, que é fortalecido no Senhor e na força do seu poder, as forças do inimigo vão cair, vão ser derrubadas as muralhas. Então a nossa luta não é contra pessoas, mas ele vai dizer aqui, é contra o quê? Os principados, contra as potestades. O que é isso? Ele está falando principado. Existe demônios. Quando fala principado, a gente entende que principado é uma determinada localidade territorial. Embora eles operem em vários lugares, algumas pessoas não concordam, mas eu creio que existe, meus irmãos, demônios territoriais. Principados, eles estão agrupados em determinadas localidades, e potestades, eles têm determinado poder e determinada força para atuarem, não só na vida das pessoas, mas atuarem através das pessoas, para que se estabeleçam leis que venham se opor, que venham ser uma oposição contra a palavra de Deus. Nós vamos ver isso, principados, potestades. Nós vamos ver aqui poderes que são realizados por essas forças malignas através de alguns governadores ímpios que querem estabelecer algumas regras relacionadas com condutas que afrontam a palavra de Deus. É o sistema que muitas vezes, o sistema ímpio. Infelizmente, muitos cristãos, por falta de visão espiritual, acabam apoiando determinados homens e mulheres ímpias, que não têm nenhum compromisso com o Evangelho, mas são compromissados em difamar a palavra de Deus e se opor à expansão do reino de Deus. É admissível. Não podemos admitir, meus irmãos, infelizmente, que alguns cristãos apoiam essas ideologias de gênero, apoiam esses princípios de conduta contrária à palavra de Deus e se opõem ao Evangelho.
Nós precisamos ser crentes maduros e compreender que a palavra de Deus é a nossa norma, a nossa instrução, é o caminho que leva o homem ao céu. E não podemos deixar ser seduzido por esses homens ímpios, malignos, que querem se opor a essas verdades. E alguns cristãos defendendo ainda essas pessoas, homens malignos, homens ímpios, que são possuídos, porque isso que eles defendem é uma afronta ao princípio da revelação bíblica para o homem. Temos que ter visão espiritual. Existe o mundo material, há um mundo espiritual. Ele está dizendo que o diabo vai usar o que? Os poderes dos governantes. Vai usar os governantes. Então a nossa luta é contra os principados, contra esses poderes, contra esses governos, que muitas vezes é o inimigo reinando e outras vezes através do homem. Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então aqui, quando fala regiões celestes, é no mundo invisível, porque ao céu físico que nós conhecemos. Mas além desse céu físico, há um segundo céu, que é o céu espiritual. E ao terceiro céu, que é a presença de Deus, vai mais lá acima. Mas nesse céu espiritual existem hostes espirituais da maldade, que atuam contra a família, que atuam contra os princípios bíblicos, que atuam contra a obra de Deus. E nós temos que lutar contra essas forças. E ele continua dizendo ainda, ele manda revestir, aí ele volta, portanto, vocês precisam tomarem toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Olha só. Algum momento da nossa vida, nós passamos por esse dia mau. Essa oposição, ela é tão feroz, que os dias, algumas vezes, se tornam dias maus. Jó não sabia a batalha espiritual que ele estava vivendo, que ele estava passando. Nem sei se Deus revelou para ele lá na frente, mas durante ali, o registro dos eventos da sua vida não está registrado. Mas ele não entende que uma batalha espiritual estava sendo travada. E nós vemos, meus irmãos, que o inimigo, algumas vezes, ele não consegue nos atingir. Ele vai atacar quem? Os membros da família. Aquele que está mais fraco. Ataca os filhos, ataca os pais, os avós. Ele vai atacar, encontrar uma brecha. É no caso dos amalequitas, uma simbologia do diabo. Quando o povo israelita estava transitando ali, na sua marcha, para chegar a Canaã, os amalequitas, eles se opõem ao povo hebreu. Mas quando eles se opõem ao povo hebreu, eles não vêm para um confronto direto, ali, com a força de batalha. Mas no começo, eles vêm pela retaguarda. Na retaguarda iam quem? E os velhos e as crianças. Ele ataca os velhos e as crianças. E ali na frente, mais na frente, Deus fala para Moisés, olha, a memória de Amaleque tem que ser riscada. Tem que ser banida. Esse grupo como povo não pode mais existir. São totalmente violentos, depravados, ímpios, malignos. Tem que ser destronado, tem que ser derrubado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes diante desse dia mau que nós estamos passando. E qual é essa armadura? Ele vai dizer, meus irmãos, estais, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A primeira arma para vencer o inimigo é o quê? É o cinto da verdade.
Quando fala lombo aqui, o lombo do homem é diferente do lombo do animal, do boi, do cavalo. O lombo do homem é essa parte aqui da cintura, que está abaixo das costelas. O cinto era usado tanto na guerra, como também entre os judeus, para prender parte dos vestidos, para que ele tivesse mobilidade para exercer o serviço. E para o soldado romano, nós vamos ver que o cinto, ele vinha e era colocado nos seus lombos para ajudar a prender a armadura, dar mobilidade na sua caminhada, e até mesmo o cinto servia para que fosse prendido o quê? As armas de ataque. No caso, a espada. Então, o cinto está dizendo que a nossa vida, o nosso ser, o nosso andar, o nosso proceder precisa ser verdadeiro. Porque se um dia nós tivemos um encontro com a verdade, porque a verdade não é um dogma, não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, porque o próprio Jesus Cristo, ele se define como a verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O que é a verdade? A verdade é que somente Deus salva, somente Deus pode ser adorado. Deus exige de nós sermos verdadeiros no nosso relacionamento, na nossa adoração, no nosso estilo de vida. O diabo é conhecido como o pai da mentira. E nós não podemos andar, meus irmãos, mais no estilo de vida antigo que nós tínhamos, praticando a mentira, porque se nós estamos em Cristo, nós estamos na verdade. A verdade liberta o homem dos seus preconceitos, dos seus erros, dos seus enganos, porque a verdade é Cristo, é uma pessoa. A verdade precisa fazer parte da nossa essência, do nosso ser. Nós só vamos vencer essa batalha se nós formos verdadeiros. Paulo, na cidade de Éfeso, nós lemos o versículo lá, o capítulo 19, versículo 11 e 12, nós vamos ver que as pessoas levavam o lenço, os aventais de Paulo, que os demônios saíam. E havia um judeu ali em Éfeso, que tinha 7 filhos. E esse judeu, se me falha a memória, o nome dele era Cefas. Os seus 7 filhos resolveram também querer pregar o evangelho, mas sem compromisso com a verdade. A Bíblia diz que havia um homem possesso, o homem que colocava ele em prisões, ele quebrava as prisões e ninguém conseguia resistir a esse homem. Né? É como se fosse o gadareno. Ninguém conseguia prender nem resistir a ele, até o dia que ele encontrou com Jesus e ele foi liberto. E esses 7 filhos desse judeu resolveram irem até esse endemoniado, esse homem que estava possesso. Em nome de Jesus, em nome daquele que Paulo prega, nós estivemos aqui para te expulsar. Eles não eram verdadeiros. E o demônio, aquele homem possesso, vai dizer para eles: olha, eu bem sei quem é Jesus, e eu bem conheço quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E a Bíblia fala que o demônio vai tomar 2 deles. E os demais vão ficar apavorados. O demônio consegue possuir 2 deles ali e os restantes saem. E aquilo causou um alvoroço na cidade. E o nome de Deus foi engrandecido. Quem não tem compromisso com Deus, meus irmãos, não expulsa demônio. Quem não tem compromisso com Deus não vai derrotar o inimigo. Precisamos ser verdadeiro.
em todas as nossas atitudes. A verdade é a primeira arma que o cristão tem que usar. Fala do cinto. Toda a nossa vida tem que estar segurada na verdade. Porque nada se pode contra a verdade. Segunda peça, nós vamos ter que correr. Ele diz, revestir o quê? Da couraça da justiça. A couraça da justiça era uma armadura que cobria o quê? O peito, as costas. Ela protegia o quê? As partes da frente do corpo. A armadura. Ela servia para proteger. Nós estamos falando da armadura aqui da infantaria romana. As nossas atitudes precisam serem atitudes de justiça, atos justos. O nosso coração precisa estar sendo guardado pela justiça. Não podemos ser injustos com as pessoas. Não podemos ser desonestos. Não podemos agir, meus irmãos, contrário àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Precisamos serem pessoas que as nossas atitudes sejam atitudes de retidão, atitude de equidade, atitude de pessoas que verdadeiramente, meus irmãos, querem ajudar uns aos outros. O cinto, depois ele vai dizer, depois do cinto, calçado os pés na preparação do Evangelho. Os nossos pés, eles têm que correrem para fazer o bem. Porque tem pés que caminham para levar a más notícia, levar o caos, causar intriga, brigas. Mas os nossos pés têm que estar preparados para levarem o quê? As boas notícias de salvação. Pés preparados para levar o evangelho da paz. Porque o que traz paz neste mundo tribuloso que nós estamos vivendo é o evangelho de Cristo. Jesus disse, eu vim para o que tenho paz, e a paz seja uma paz abundante. A paz nós encontramos somente em Cristo, a verdadeira paz. A paz. Jesus é o príncipe da paz. E essa mensagem que nós precisamos levar aos homens. Calçado com os pés na preparação do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho, meus irmãos, porque muitas vezes, o Evangelho, você leva o bem e as pessoas vão te dar o... Mas nós não podemos retribuir o mal com o mal, mas temos que retribuir o bem com o mal com o bem. Essa é a verdade. Pés preparados, calçados na preparação do Evangelho. Precisamos ser pacíficos. Nós somos pessoas que temos que levar a reconciliação. Conduzir as pessoas a Deus, não afastarem elas de Deus. Pés preparados. Por quê? Porque muitas vezes, no meio do caminho há espinhos. E se nós não estivermos preparados com o Evangelho, na hora que entrar o primeiro espinho, nós vamos correr. No caso de João Marcos. João Marcos saiu para pregar com Paulo e Barnabé. Quando veio a tribulação, ele, primeira oportunidade, ele volta para trás. Mas quem calçou, meus irmãos, os calçados na preparação do Evangelho, ele não ora mais para trás. Ele sempre segue avante, à frente, sabendo que há um general no céu, que está olhando o campo de batalha, e no momento oportuno ele vai ter vitória, ele vai alcançar a vitória, diante das pelejas da vida. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é uma arma de defesa. A infantaria usava aquele escudo grande, contra as lanças, e até mesmo, meus irmãos, contra
ao ataque de uma infantaria, porque eles colocavam o escudo e seguravam por baixo a lança, para que o cavalo tentasse pular por trás, eles golpear aqueles que estavam passando em cima. Então nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele continuou crendo e perseverou em confiar em Deus até o último momento da sua vida. Então o inimigo quer abalar a nossa fé, a nossa confiança que nós temos em Deus. Mas se nós estivermos protegidos nele, nós não seremos atingidos. O escudo da fé, ele usa a expressão contra os dardos inflamados do maligno. Olha só, o maligno vem com dardos inflamados para te atingir. Mas se nós tivermos com a confiança em Deus, não recuarmos, o inimigo, ele não nos toca. Só vai nos tocar se Deus permitir, porque ele não tem poder sobre nós. Tomai também um capacete da salvação. Nós já falamos sobre isso. Capacete é que protege a cabeça. Então a nossa mente tem que estar em Cristo. Temos que entrar na batalha, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar, meus irmãos, a direção do nosso olhar, que está no nosso general, que está em Cristo. É Ele que nos garante a vitória. Precisamos continuar. Não podemos tirar o capacete. Salvação só existe em Jesus. O inimigo quer inventar muitos meios de salvação, mas a única salvação é em Cristo Jesus. Não existe no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, outro nome pela qual o homem possa ser salvo, a não ser através de Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. Não existe outro meio. Não existe outra pessoa da qual nós possamos alcançar salvação que não seja através de Cristo. E ele continua ainda, usando agora, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma de ataque que nós temos aqui, embora as outras armas você também possa usar, o cinto você também, você não mata, mas você bate, O escudo também. Dá uma escudada na cabeça de um aqui, dali, no bom sentido, viu, irmãos? Não é no sentido do mal, não, viu? Vocês estão entendendo a expressão. Mas a única arma de ataque é a espada. E a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz que ela é mais eficaz. Olha só. A palavra de Deus é mais eficaz e mais poderosa do que uma espada de dois gumes, aquela espada que corta dos dois lados, porque ela é mais penetrante. Ela penetra onde a espada humana não penetra, porque ela penetra até a divisa de junta e medulas. E ela é apta para discernir a intenção, os pensamentos do coração. É a palavra de Deus. É a única arma de ataque. Nós vamos ver que o inimigo, ele veio com 3 armas contra Jesus, o diabo. Não dá tempo da gente entrar nos detalhes de cada arma, mas nós vamos ver que o inimigo, quando ele vem contra Jesus, ele vem com 3 espadas. Só que a espada deles, meus irmãos, era uma espada que não estava afiada, enferrujada, e era uma espada que não cortava. Mas Jesus deu um couro ali no inimigo com a verdadeira espada, que é a palavra de Deus, e o inimigo foge dele. O inimigo não tem poder contra o poder da palavra. A palavra de Deus é penetrante e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ela divide alma e espírito. Ela é mais. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a palavra de Deus nós vamos entrar, penetrar na alma, no espírito do homem, e vamos destruir as fortalezas do inimigo, e eles vão se render aos pés de Cristo. Precisamos usar a armadura. Depois que colocar a armadura,
Paulo fala, no campo de batalha, nós não podemos perder o contato. Versículo de número 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente se fortalece em Deus, se reveste da armadura de Deus, mas não podemos perder a comunicação com aquele que está no comando, com aquele que rege o universo, com aquele que orquestra a canção da nossa vida. As notas, tem hora que as notas são lá em cima, tem hora que as notas estão lá embaixo. Está lá em cima quando a gente está no monte, está lá embaixo como a gente desce lá no vale. Só que o regente do universo não perdeu a sintonia da sua caminhada, da sua vida. Ele rege todas as coisas. E se nós formos fiéis a Ele, mantendo o contato, a comunicação com o Eterno, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. E nós vamos ter vitória diante da nossa caminhada. Então Paulo encerra a sua carta mostrando essa grande verdade. A batalha espiritual é uma realidade. E só vai vencer essa batalha quem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, tomando toda a armadura, para que possa resistir no dia mau. Depois de fazendo tudo, ainda precisa continuar vigilante. Vigilante. A batalha que nós ganhamos hoje não vai nos garantir vitória não, porque a batalha ela é diária. Como diz, o campo de batalha é em qualquer lugar. Nós vivemos de vitória em vitória. Algumas vezes nós temos algumas perdas, mas não seremos derrotados, porque a batalha ela é até o final. E aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Então Deus exige de nós, meus irmãos, fidelidade e obediência em tudo. Nós iremos terminar a nossa lição, só dando aqui os avisos. No próximo domingo, nós estaremos estudando a nova lição que será relacionado com o livro de Josué. Tempos de conquista. Fé e obediência no livro de Josué. Esse é o tema do nosso próximo trimestre. A CPAD nos deu duas opções. A primeira opção é as lições que nós tivemos aqui, elas serem dadas na sala dos jovens, e os jovens utilizarão da lição que nós estudamos aqui. Então, como nós não estudamos nenhuma lição deles, nós vamos estudar aqui, tempo de conquista, aqui na classe dos adultos. Eles nos deram essa primeira opção, nós optamos por ela. Tem uma segunda opção que eles deu, mas nós não consideramos viável, porque é uma lição de 93 que eles reeditaram, vão fazer de novo, porque não sabemos a quantidade de aluno, não sabemos a quantidade de material que deve ser pedido. Então essa aqui, como ela é uma lição que já está pronta, ela foi disponibilizada no grupo da IBD. E se alguns irmãos não tiverem depois, quiserem mandar o contato WhatsApp, eu mando essa lição, ela foi salva em PDF, vocês poderão acompanhar em casa, né? Apesar que todo domingo eu coloco no grupo da IBD, eu coloco ali o quadro do que nós vamos tratar dentro da lição. Então, para aquele quadro ali, você tem uma noção. E como o que nós vamos estudar é o ensino sistemático do livro de Josué, então você tendo a sua Bíblia Sagrada, você não terá dificuldade de acompanhar nossas aulas. Porque tudo que vai ser ensinado vai ser dentro do texto, como nós estudamos aqui na carta que Paulo deixou aos Efésios. Então, domingo que vem, permitindo Deus, nós vamos continuar, vamos iniciar o terceiro trimestre. Terceiro trimestre, tempo de conquista, tempo de conquistar. Que Deus nos dê graça, Deus nos ajude. Hoje, logo mais, às 18 horas, nós temos o nosso culto de adoração a Deus. Todos são convidados a voltarem a essa casa, você que está nos ouvindo pela internet também, tem o nosso convite, não fique em casa, podendo, venha à casa do Senhor,
adorar a Deus aqui nesse templo, nessa casa, porque é bom estarmos reunidos. Isso é bom que nós vivemos em união. Nós vamos encerrar nossa lição. Vamos chamar aqui o presbítero irmão Olavo, que está nos acompanhando aqui nesta lição, nessa última lição. Ele estará fazendo a oração final aqui da nossa escola, e nós estaremos logo após dando a bênção apostólica para que todos possam ir para os seus lares. Paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos. Amém. Oramos, agradecido a Deus por tudo, né? Grande Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, agradecido a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus, por esta manhã, por esse dia. Ó Deus, o Senhor tem estado conosco, Pai. Obrigado, Deus, pelo alimento desta palavra, Deus, que o Senhor nos deste, Deus. Nos conceda um dia abençoado e a oportunidade de sempre estar na Tua presença, na Tua casa, Deus, louvando e exaltando o Teu nome, Deus, porque Tu és digno de honras e de glórias, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada um de nós, a cada família representada aqui nesta manhã, Deus. Abençoa, Senhor, a cada família. Ó, Senhor, todos os trabalhos que estão designados para esse dia, Pai, nas congregações, aqui na sede, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, vamos levantar as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do seu Santo Espírito, seja hoje e sempre, com todos aqueles que amam e temem ao Senhor, e todos dizem, amém.